pode vencer um leão só pelo poder de Deus. Tem que se levantar contra o povo de Deus. Os gigantes que têm se levantado contra o povo de Deus, só podemos derrotá-los pelo poder de Deus. Amém? Amém. Vamos receber o preleitor nessa noite, o pastor Amaury, do Rio de Janeiro. Em nome de Jesus, que a igreja aplauda ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo mais uma parte dessa família enorme, né, gigante, que está espalhada pelo mundo inteiro aí. E é gostoso, né, se conhecer, saber que tem tantos santos no mundo espalhado. Graças a Deus. Homens e mulheres segundo o coração de Deus, como Davi, né? Quem aqui é segundo o coração de Deus? Amém. Glória. Uma salva de palmas, né? Quero agradecer ao pastor Adão, Diácono Márcio, toda a igreja, né, pelo privilégio de estar aqui com vocês. É uma honra para mim estar aqui. Quero dizer que a minha vida aqui também, ela é totalmente pela vontade de Deus, porque um dia eu estava no monte com meu irmão Rio, e Deus ele usou um vaso lá no meio do mato e falou assim: olha, eu vou te levar em Minas Gerais. E Deus está cumprindo as promessas dele. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Amém. E tenho certeza que você não entrou aqui à toa, não somente hoje, mas cada dia que tu coloca o teu pé dentro desta igreja, saiba, Deus está trabalhando por você. É verdade. Deus está trabalhando pela tua família. E milagres vão acontecer. Maravilhas de Deus vai acontecer, porque isso é de Deus. O próprio Jesus disse: como crerão se não houvesse prodígios e milagres? E Deus gosta dessas coisas. Deus ele só quer ver a nossa reação, nós desenvolvendo a fé, nós apresentando a nossa fé, e Ele faz coisas grandes e maravilhosas. Amém? Quem crê que coisas grandes vão acontecer nesta noite? Amém? Aleluia, Jesus. É impossível falar de um homem segundo o coração de Deus, muito difícil, sem tocar no nome de Davi, né? Que foi o título de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus ele forma os corações segundo a vontade dele. Pode sentar, por favor, deixa eu ler só uma prévia aqui, tá? Deus ele forma os corações. Deus ele tem formado o mundo inteiro, corações segundo o coração dele. Quer dizer, homens e mulheres que fazem a vontade dele, que têm desejo de o adorar. Pregadores, cantores que não cantam e nem pregam por dinheiro, para aparecer, mas pregam porque querem adorar a Deus e quer ver Deus transformar vidas. Esses são os homens e mulheres segundo o coração de Deus, que fazem a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu escolhi aqui, amados, 1 Coríntios capítulo 1, que nós lemos, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aqueles que gloriem,
glorifique no Senhor. Se nós temos orgulho, temos motivo para nos orgulhar nessa noite, nós podemos orgulhar em Deus, porque nós só estamos vivos, irmãos, porque Deus ele tem dado muitas ferramentas. Pode sentar, por favor, igreja. Eu aprendi que Deus ele trabalha a todo momento em nosso favor. Tem muitas passagens na Bíblia, muitas palavras que às vezes a gente não presta muita atenção e Deus está falando profundamente com a gente. A palavra de Deus diz que a razão de nós não sermos consumidos é a infinita misericórdia dele. E Deus ele não diz isso porque ele quer nos consumir, porque ele quer nos abater, porque ele quer acabar conosco, porque ele é vingativo. Quando nós erramos, ele quer ali cumprir a ira dele. Não! Quando Deus diz isso, ele está falando que ele trabalha a todo momento, dando livramento, porque existe um que anda rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas Deus envia os seus anjos e tem dado livramento o dia todo, a todo momento, para que nós possamos estar de pé vivos, para a honra e glória do nome dele. Amém. Aleluia, Jesus. Verdade. Eu recebi muitos livramentos de Deus, tanto eu quanto o meu irmão Rio. Quero apresentar meu irmão Rio, que está lá atrás, um homem de Deus que também é um homem que passou muito processo. Esse homem bebia 2 garrafas de cachaça por dia, né? Cada vez que você vai pregar, você aumenta uma garrafa. Não, mas Deus eu diminuí. Eu bebia 2 garrafas. O homem não tinha perspectiva de nada. Hoje Deus se levantou, transformou. Não conseguia nem fazer inteira direito para comprar uma maior de cachaça. Hoje Deus colocou o homem como o encarregado de uma firma enorme. Deus levanta, igreja. Verdade. Deus levanta, Deus faz, Deus é poderoso. Eu que estou falando com vocês também, eu fui viciado em droga, cocaína, fui viciado em bebida alcoólica, fui escravo da bebida, das drogas, da prostituição, de tudo quanto é tipo de coisa. Olha que coisa linda. Eu não sabia ler. Eu aprendi a ler, sabe como? Lendo a Bíblia. Um dia eu estava tentando ler a Bíblia, juntando aquelas palavras que eu estudei só a primeira série, e eu tentando juntar as palavras, eu dormi com a Bíblia no colo, e eu vi de madrugada, acordei, nem dormindo, nem acordado, eu vi um lugar cinza sobre a Bíblia, e ele cobria as letras da Bíblia, e eu olhei no versículo. Quando foi no outro dia, eu perguntei ao irmão o que era aquilo, e ele orou e ele falou assim: olha, irmão, esse gato que tu viu, são demônios tentando travar a tua mente, tentando impedir que você venha entender a palavra de Deus, tentando impedir que você leia a palavra de Deus, mas Deus manda te dizer uma coisa, Ele está te dando um dom de pregar, você vai ler e vai entender a palavra de Deus. E dali para frente a mente deu um estado e começou a desenvolver, e não só a Bíblia, mas hoje em aparelho eletrônico eu mexo muito bem, e aprendi a ler, aprendi com Deus, esse Deus que Ele usa as coisas desprezadas no mundo. Quando o homem não dá nada por ninguém, Ele pega e levanta lá do pó cinza e faz assentar em lugares sublimes, em cadeiras elevadas, e Ele diz: este é um homem segundo o meu coração, porque foi Ele que levantou. Está entendendo, igreja? Deus é poderoso. A nossa casa foi muito abatida, foi muito humilhada. A minha mãe está lá atrás também. Eu tenho certeza que o coração da minha mãe hoje é um privilégio muito grande, um orgulho muito grande de ver os filhos do jeito que estão, do jeito que Deus transformou. Amém. Mas há um processo para tudo isso, igreja. Eu quero falar como são transformados os homens e mulheres de Deus segundo o coração de Deus. Quem olha para Davi, vê Davi, né, assentado no trono, um dos maiores reis, ou o maior rei que existiu, né? Do povo de Deus, dos reis que Deus levantou ali. Davi foi um homem muito privilegiado, um homem que honrou muito a Deus, apesar dos pecados de Davi, para que Deus permitiu, para ver que o homem é falho também. Mas Davi, ele sofreu muito também no princípio, ele foi desprezado. A palavra de Deus diz que Davi, o pai de Davi, Jessé, ele tinha 8 filhos. Eram 8 os filhos. E quando Deus manda Samuel na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé a rei, nós não vemos Davi no meio deles. Davi não estava no meio deles. Quem conhece a palavra de Deus sabe disso.
Davi foi esquecido pelo pai. Certamente o pai, a última pessoa que ele pensou ali que seria rei seria Davi, porque senão ele tinha colocado Davi junto ali dos irmãos, porque Davi também era dos filhos. Se Samuel havia dito para ele: um dos seus filhos eu vou ungir, e Deus está levantando como rei de Israel, vai colocar no lugar de Saul. E sabe o que aconteceu no outro dia, quando juntaram lá os filhos de Jessé, estavam os 7 filhos de Jessé, mas Davi não estava. E até mesmo o profeta, olha aqui, escuta aqui, igreja. Muitas vezes até mesmo homens de Deus nos confundem, porque Deus trabalha no meio da loucura, dos desprezados. Tem hora que a gente olha para um mendigo assim e a gente diz: esse homem vai morrer naquela situação, só vai morrer se Deus deixar ele morrer naquela situação, porque Deus pode tirar ele dali e fazer ele sentar lá na cadeira da presidenta, né, da Dilma, pode fazer ele sentar ele lá como governador, como presidente do Brasil. Ele pode fazer isso. Deus trabalha. A palavra de Deus diz que enquanto estava aquela mesa lá reunida, estava todo mundo reunido lá para poder ver quem seria o ungido, quem seria o próximo rei. Quando o profeta Samuel entra na casa de Jessé, ele se depara com o filho mais velho, Eliabe, e ele diz: certamente eu estou na presença, né, do meu rei, do rei de Israel, do próximo rei de Israel. E Deus falou assim para ele assim: Samuel, eu olho para o coração, não atente para a sua aparência, para a sua estatura, para a sua altura, né, para a sua beleza, para o seu jeito de soldado, não. Eu não tenho escolhido esse eu tenho rejeitado. E ele vem de escala de cima para baixo, mais velho, depois o segundo, e vem trazendo, e nenhum deles, quando acabou o 7, aí o profeta Samuel perguntou: tem mais alguém? Não tem mais ninguém? Deus tem rejeitado todos esses. Ele: tem mais um, sim, está lá no pasto cuidando das ovelhas. Que vergonha, né? Que vergonha para o pai que desprezou o filho. Jessé passou vergonha ali, porque ele se mostrou sem visão nenhuma para as coisas de Deus, para esse Deus que usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Pelo contrário, ele se colocou no lugar dos desprezadores. Sabe o que acontece? Muita gente que não dá nada por você, infelizmente eles vão ser muito envergonhados. Porque você que está aqui nesta noite ouvindo essa palavra, ouvindo este louvor abençoado, Deus está trabalhando na tua vida. E Deus vai te levantar. Deus vai levantar cada dia mais. Não tem limite, igreja. O nosso nome não vai parar nas estrelas, não. O nosso nome não vai parar na lua. O nosso nome vai atravessar isso tudo. O nosso nome está lá no céu dos céus. Estamos assentados em regiões celestiais, em um trono. Nosso nome está lá no reino de glória, acima de todas as coisas. Amém? Trouxeram Davi. Os irmãos trouxeram Davi. E depois que trouxe Davi, ungiram Davi, parece que esqueceram do bichinho de novo, né? Joga o pai, veio começar a tratar aquela criança bem, como o próximo rei. Não, joga o bichinho lá no pasto de novo, vai cuidar das ovelhas, moleque, agora acabou, foi tudo muito bonito, mas colocou ele lá no pasto de novo. Sabe por que Davi estava lá no pasto? Porque lá era o local que Deus estava preparando ele, é lá que Deus estava treinando a Davi, é lá que Deus estava formando um coração segundo o coração de Deus. E sabe como é que Deus formava o coração segundo o coração dele? Deus não mandava flores para Davi, não. De vez em quando Deus ordenava: o urso vai lá treinar o meu filho lá. Mandava o leão, vai lá treinar ele, porque eu tenho um grande propósito através da vida dele. Eu tenho que deixar um grande testemunho para atravessar os séculos. Aí mandava o leão ia lá e arrebatava uma ovelha, pegava uma ovelha, e Davi ia atrás do leão jogando pedra, e o leão não deixava a ovelhinha, e ele ia e tomava das garras do leão, o leão partia para cima de Davi. O Espírito de Deus se apoderava de Davi, como se apoderava de Sansão também.
Ele agarrava o leão pela barba e matava o leão. Já pensou um homem lutando com um leão? Como é que um homem pode vencer um leão? Só pelo poder de Deus. É verdade. As lutas que têm se levantado contra o povo de Deus, os gigantes que têm se levantado contra o povo de Deus, só podemos derrotá-los pelo poder de Deus. Pela força humana nós não conseguimos. Pela nossa força e sabedoria nós não conseguimos. Só pelo poder de Deus. E Deus estava preparando Davi. Amém. Deus preparou Davi. E quando Davi estava pronto, começou uma peleja contra os filisteus também querendo pelejar contra os israelitas, e fizeram aquela fileira, e Davi, amando do pai, foi lá para levar lá alguma coisa de comer para os irmãos, e chegou lá, ele entrou na área de conflito, ele foi olhar como é que estava a guerra, ele queria ver como é que estava, quem estava ganhando, e infelizmente, o povo de Deus estava ali perdendo, muitos estavam envergonhando o nome de Deus. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, que estavam alistados no exército de Saul, estavam com os tornozelos, com as canelas tremendo, estavam com medo, porque do arraial dos filisteus saiu um homem de 3,10 metros de altura e falava com um poder, com uma arrogância tão grande, e ele desafiava o exército de Saul. E não tinha ninguém ali, nem mesmo Saul, até mesmo Saul, quando ouvia a voz daquele gigante, tremia de medo, ficava com medo. E não tinha homem para batalhar. Golias saía e dizia assim: ó, não tem homem para batalhar contra mim. Vamos fazer o seguinte: se tiver algum homem aí corajoso, poderoso, para batalhar contra mim, se ele me matar, nós nos tornamos servos de vocês. Se eu o matar, vocês se tornam servos nossos. É engraçado, quando a gente compara uma palavra com a outra, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou: a quem nós nos entregarmos por servos, somos servos daquele ao qual obedecemos, ou do pecado para a morte, ou da justiça para a vida. Entenda que o gigante Golias, ele vem de muitas formas. Ele vem para nos derrotar e nos arrastar e fazermos servo dele. Nós temos que vencer esse gigante. E nós só vencemos esse gigante se nós estivermos na posição que Davi estava. Aquele gigante preparado ali pelos filisteus, preparado desde a infância, como homem de guerra, como poderoso. Era a arma mortal que eles tinham, que causava medo em todas as nações. Vinha aquele gigante ali, arrogante, e Davi viu como é que o gigante falava, e todo mundo tremendo, olhando para os irmãos. Quem é esse homem? É o gigante Golias. Você não conhece Golias? Mas como é que ele fala nessa arrogância toda contra o povo de Deus, contra os soldados do exército do Deus vivo, um Deus que nunca perdeu uma batalha? E está todo mundo com medo. Só que é o seguinte, alguém falou para Davi assim: Saul falou que o homem que vencer esse gigante, tirar a afronta de sobre Israel, ele vai enriquecer este homem, ele vai dar lá livramento de imposto à casa do pai deste homem, não vai pagar imposto e ainda vai se casar com a filha dele. Davi viu ali uma grande oportunidade. Os outros soldados ficaram olhando para o gigante. Davi já começou a meditar, já começou a pensar: opa, é a oportunidade da minha vida, agora que eu vou prosperar. Às vezes em batalha a gente pensa: é o meu fim. Quem disse que é o fim? As batalhas vêm como oportunidades para nós crescermos, e Deus, Ele abençoar as nossas vidas quando nós glorificamos o nome de Deus, seja a batalha que for, Deus Ele vai te recompensar lá na frente. Os nossos olhos têm que estar na promessa, têm que estar na coroa de vida, tem que estar nas recompensas de Deus. Muitos homens de Deus, podemos citar Moisés também. A Bíblia diz que Moisés, ele escolheu ser maltratado por o povo de Deus no deserto, do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado e os tesouros do Egito na mão dele. Ele escolheu viver no deserto, e não foi à toa, porque ele tinha em vista o vitupério, através do vitupério de
vitupério de Cristo, a recompensa. Ele viu a recompensa e viu que a recompensa que Deus ia dar a ele era muito maior em honra, em glória, em anos, em tempos, do que a recompensa que o Egito podia dar. Está entendendo, igreja? Davi também avistou esta recompensa. Ele viu essa recompensa. Espera aí. Enquanto estão olhando para os gigantes, quem é esse gigante? Eu conheço o meu Deus, eu sei o poder que o meu Deus, Ele colocou na minha vida. Davi se apresentou diante de Saul. Não desfaleça o teu coração por causa desse circunciso. Eu vou lá e vou vencer o gigante. Sabe o que aconteceu quando Saul ouviu isso? Ele, menino, você não pode também combater contra esse gigante. Ele está sendo preparado desde a infância dele. Ele já nasceu para guerrear, ele é um homem de guerra. E você é uma criança. Aí Davi teve que contar as experiências dele que ele teve lá no pasto. Quando ele agarrava os leões, quando ele matava os leões, matava os ursos. E Saul queria, ali se gloriar também em cima de Davi. Então faça o seguinte: você vai vencer, mas você coloca as minhas armaduras sobre você. Saul pegou as armaduras dele, deu as armas dele a Davi. Diz que Davi não conseguia nem se mover. Quando ele colocou toda aquela ferragem sobre o corpo, Davi não conseguia nem se mover. Ele falou assim: meu rei, eu não vou conseguir nem me mover com isso. Ele tirou tudo, arrancou tudo, e ele pegou apenas a funda dele, pegou o alforje dele, pegou 5 pedras e foi enfrentar o gigante. Entenda isso. Tem batalha que nós vamos vencer somente pela providência de Deus. Às vezes o amigo, por mais boa intenção que ele tenha comigo e com você, para poder te ajudar, tentar te ajudar, ou tentar te dar alguma arma, ou te dar certos conselhos, às vezes não vai funcionar. O único conselho e as únicas armas que vão funcionar em batalhas que nós estamos envolvidos são as armas que Deus deu. A palavra nos adverte, ela nos ensina que temos que buscar as armaduras de Deus. Nós temos que buscar as armaduras de Deus para enfrentar esse gigante que todo dia sai do arraial do mundo para poder blasfemar, para poder vir contra nós, contra a nossa família. E Davi ele foi, e com apenas uma pedra ele tirou a afronta de sobre Israel. Davi ele foi levado para o palácio. Ele disse para Golias: tu vens a mim com lança, com espada, com toda essa armadura, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Está entendendo? Deus ele está levantando guerreiros na terra. Quem pensa que vai aceitar Jesus, eu tive até essa ilusão no princípio, foi muito bom quando aceitei Jesus. Logo de cara eu parei de usar cocaína, eu parei de beber, eu vi que o negócio era muito bom. Poxa, agora eu vou prosperar, eu vou enricar, eu vou ficar rico, porque Deus, eu ouvi falar que Deus é o dono do ouro e da prata, o negócio vai ser só maravilha, eu vou andar e vou pisar em roda. E é verdade, o novo convertido muitas vezes, você não pode nem mostrar o campo da batalha, porque senão ele para. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele não levou pelo caminho da batalha, Ele não levou pelo caminho de guerra, porque senão eles iam desistir. Mas Ele levou pelo deserto para prepará-los para a grande batalha lá na frente. Sabe como é que nós nos transformamos em homens e mulheres segundo o coração de Deus? Está dentro da Bíblia. A palavra de Deus, ela diz que quando Jesus foi batizado nas águas, uma voz do céu veio e disse: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem eu tenho prazer, em quem alegra meu coração. E diz que logo que depois que Deus falou aquilo para ele, o Espírito Santo de Deus veio e levou Jesus para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E Jesus sabia que o inimigo havia derrubado muita gente, inclusive Davi. Jesus não podia perder aquela batalha. Ele não enfrentou a Satanás como Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele enfrentou a Satanás como homem. Para quê? E nos deixou exemplo, nos deixou modelo.
Tem batalhas, irmãos, acredite, que nós não vencemos se não estivermos em constante consagração, se não jejuarmos, se não buscarmos a Deus, como fazia Daniel, de manhã, de tarde e de noite, nós vamos envergonhar o nome de Deus. Precisamos estar em constante comunhão, busca, jejum, sacrificando a carne. O jejum serve, sabe para quê? Para educar a carne. Às vezes a carne quer um cafezinho de manhã, e se nós não rejeitarmos o desejo de beber um cafezinho, o que mais nós rejeitaremos? Porque as vontades estão na alma. Tanto a vontade de comer um arroz e feijão, um bife suculento, quanto a vontade de outras coisas estão na alma. E nós temos que educar a nossa alma. Nós temos que ter controle de nós mesmos, e o jejum serve para isso, para nos educar. Jesus ficou 40 dias, 40 noites sem comer nada, e até naquilo que nós fazemos para poder glorificar o nome de Deus, para poder fortalecer a nossa vida, o nosso inimigo Golias da nossa vida, que está todo dia nos afrontando, ele conhece também, ele observa e ele vê aonde está a fraqueza dele, o que ele está precisando agora, o que ele mais sente falta agora. Eu tenho que atacar, e eu tenho que tocar no ponto certo, eu tenho que derrubar, a investida tem que ser certeira. Já viu um leão quando ele está a visão da presa, ele para e fica quietinho observando por um bom tempo a presa, e quando a presa ela tropeça um pouco, alguns dos animais saem de perto daquele pequenino, daquela pequena zebra ou outro animal, ele vai e ataca. Ele vai e ataca, ele dá o pulo certeiro, ele vai para vencer. Satanás, quando sai contra a gente, ele vem para vencer. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7 ou 10, não lembro agora, que por um caminho ele vem contra nós. Eu fui buscar entender o que era esse um caminho que ele vinha, e eu entendi o seguinte, que ele se organiza. Satanás se organiza. O João Caveira com a Maria Mulambo, com a Maria não sei de quem, com o Marçal, com o Tranca-Rua, ele vem, todos eles organizados com planos para poder derrubar a nossa vida, para poder nos arrancar da presença de Deus, para poder nos levar para as drogas, para a bebida, para a prostituição. Ele vem organizado. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, já foi transformado, está como homem e mulher de Deus segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que o anjo de Deus, ele é o espírito ministrador a servir em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Começa-se uma batalha e ele sai por 7 caminhos envergonhados. Eles caem adiante dos nossos olhos. É só a gente estar ligado. O inimigo vem, ele ataca de todos os lados. A palavra de Deus, aleluia, Jesus, ela diz que ele é o aferidor da medida. Eu também procurei conhecer isso. O que é aferidor da medida? Ele faz cálculos, ele calcula. Ele estava ali contando os dias. 1, 2, 3, 4, 30, 35, 40 dias já que ele não come. Eu sei aonde ele está fraco. Satanás diz para ele assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Entenda isso. O que ele estava falando? Quando Jesus, há 40 dias atrás, Jesus saiu das águas do batismo, o próprio Deus falou: este é o meu filho. Ele quer fazer com que nós duvidamos do que Deus prometeu, do que Deus falou. Nós ficamos fracos quando nós duvidamos da palavra de Deus. Às vezes, poxa Deus, mas está demorando tanto, será que eu vou mesmo? Será que eu vou mesmo pregar em Minas? Deus tem tantas promessas que o Senhor disse que ia cumprir na minha vida. Será, Deus, que a porta de emprego enorme que tu ia abrir para mim, que tu prometeu, vai acontecer? Será que o meu filho, Senhor, que tu prometeu que vai tirar ele de lá das drogas? Será que a minha esposa, meu esposo, meu irmão, a minha irmã, será que vai acontecer? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu
e a tua casa. Mas nós estamos em batalha. Nós somos o povo que Deus escolheu para guerrearmos a guerra dele. Nós temos que enfrentar e vencer o inimigo para que o nome dele seja glorificado. Satanás não desiste. Jesus, ele replicou, ele combateu Satanás com a palavra de Deus e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É lindo isso, né? É lindo isso. Isso nos faz entender tanta coisa. Depois de passar por tantas lutas, eu entendi esse versículo que às vezes é tão difícil de entender. Quando nós vamos em Deuteronômio capítulo 8, ao qual Jesus citou para Satanás, nós entendemos que Deus nos leva para o deserto. Ele nos leva como levou Jesus. Foi uma figura do que ele faz conosco. Ele deixou como exemplo. Ele leva para o deserto e nos faz e permite nós padecermos fome para ver se no nosso coração nós vamos obedecer ou não. Sabe o que é mais lindo ainda? A palavra de Deus diz que Deus, ele é onisciente. Será que Deus precisa saber se o pastor Adão vai obedecer ele ou não? Em Salmo 139, a Bíblia diz que, sem que haja uma palavra nos lábios do pastor Adão, ele tudo conhece. Ele já sabe dos pensamentos mais profundos da nossa alma. Ele já conhece a nossa força. Deus quer que nós nos conheçamos. Ele quer que nós conheçamos a Ele. E nós nos conheçamos e conheçamos a Ele. Deus quer que nós, no meio da afronta, nós devemos ver o quanto nós somos fracos e dependentes dEle, para que Ele derrame o Espírito, o poder dEle e nos faça forte para nós vencermos. Está entendendo isso? No dia que Sansão cortou o cabelo, que era aliança com Deus, que ele desobedeceu a Deus, acabou a força de Sansão, acabou o poder de Sansão, porque o Espírito de Deus, quando veio e viu que a aliança estava cortada, estava quebrada, ele voltou e não entrou em Sansão, e uma mulher dali entregou Sansão nas mãos do inimigo, e ele foi grandemente envergonhado. É por isso que não devemos quebrar a aliança com Deus, para não sermos envergonhados. É por isso que nós devemos observar para onde o Espírito levou Jesus e como Jesus correspondeu toda aquela provação, para nós também sairmos vencedores. Está entendendo, igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas bem alegre. Quando Satanás perceber que você já tem um conteúdo de palavra, que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus entrou em você e está te fortalecendo, ele vai usar coisas maiores. Ele vai começar a tentar torcer o entendimento da palavra para fazer você desconfiar, desacreditar, como ele fez com Eva. Como é mesmo que Deus disse: não comerás de todo o fruto que há no jardim? Eva falou, ele falou que nós não vamos comer e nem tocar nele não podemos, porque no dia que nós comermos ou tocarmos, nós vamos morrer. Está entendendo o que ele está fazendo com Jesus? O que ele fez com Eva? Ele derrubou Eva e derrubou Adão dessa forma. Ele usou até a palavra de Deus para se aproximar. E ele colocou dúvida no coração de Eva. E ele disse para Eva: certamente não morrerás. No dia que você comer desse fruto, você será tão sábia, você será tão inteligente quanto o próprio Deus, porque os seus olhos vão se abrir. Se Deus falou para não comer, é melhor não comer. É melhor nos agarrarmos com a palavra de Deus do que com a palavra do inimigo, e até mesmo do desconhecido, porque parece que foi o primeiro contato que Eva teve ali com a serpente, com Satanás ali, através da serpente com Satanás, foi o primeiro contato, e acreditou mais na palavra do inimigo do que na palavra de Deus. Satanás sabe como trabalhar. Às vezes vem amigos
Satanás tem atacado muitos casamentos. Os dias atuais, quantos casamentos? É muitas pessoas com problema no casamento que vão lá em casa para poder conversar, aconselhar e orar. E ele tem atacado muito. Se nós ficarmos com a palavra de Deus, nós nos enfraquecemos. Se nós duvidarmos, nós desistimos, nós somos derrotados. E eu vejo o seguinte: ele disse para a mulher: você não vai morrer, porque você vai ser conhecedora daquilo que você não conhece, vai se tornar que nem ele. Deus já nos levantou, irmãos, para sermos iguaizinhos a ele, um pouco menor, né? Mas ele já nos levantou para reinar. Deus não criou o ser humano para poder fazer o ser humano capaz, para poder humilhar o ser humano, não. Ele colocou, fez todo este mundo e nos colocou como coroa da criação para nós reinarmos sobre tudo. Deus nos deu tudo já. O melhor partido é ficar com ele, acreditar nele, confiar nele e vencer os inimigos. Acreditar piamente. Às vezes o inimigo usa até mesmo pessoas que vêm como amiga. Ah, mas não faz isso com você mesmo, não. Nós temos um exemplo de Pedro, né? Jesus está dizendo: ó, eu tenho que padecer, eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que morrer, eu tenho que realizar essa obra. E Pedro diz assim: não, Senhor, de maneira nenhuma te acontecerá isso. E Jesus discerniu que ali Satanás estava usando os lábios de Pedro. E disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque conheces as coisas do homem, não as coisas de Deus. Está entendendo, igreja? Nós devemos aprender com a palavra, nós devemos aprender com o que Jesus estava fazendo ali no deserto, porque ele estava sendo tentado, como ele foi tentado, como ele venceu, e devemos ser imitadores dele, como Paulo disse. Devemos imitar para sairmos vencedores. Satanás não desiste fácil. Quando ele disse para Jesus, levou Jesus ao pináculo, e ele disse assim para Jesus: se tu és mesmo o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E você conhece. Olha o que ele quer dizer: você conhece a palavra de Deus. Está escrito: ele dará ordem aos anjos para te guardar. Você não vai morrer. Tinha 30 metros de altura onde ele levou Jesus, tinha uns 30 metros de altura. Às vezes ele quer que nós duvidamos do que Deus falou e quer que a gente coloque a Deus à prova. Deus não precisa ser provado para se mostrar fiel a nós. Nós precisamos ser provados para aprendermos a ser fiel a Ele. Está entendendo isso? Nós precisamos. E quando Deus nos prova, Ele permite as afrontas do inimigo, é porque Ele vai dar vitória. Ele vai dar vitória. Por maior que seja o gigante, acredite, ele vai dar vitória. Eu sei o que eu estou falando. Deus, quando fala, ele cumpre. Pode se levantar o exército dos Estados Unidos contra a tua vida. Deus tem poder para te colocar no esconderijo dele. Em Salmo 91 diz que os que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra da sua onipotência, irão descansar. Ainda que o mundo esteja caído, Deus tem como esconder os dele. Ainda que todos os exércitos do mundo nos procurem, Deus tem como esconder os dele. Amém. Quando nós somos apresentados diante do inimigo, nós somos apresentados para vencer. Glória. Deus nos esconde por um momento, e no momento certo ele apresenta os seus. É assim que acontece. A Bíblia diz que Jesus ele foi sendo criado. E Satanás, ele buscou. Quando Satanás, através de Herodes, tentou matar Jesus, o que Jesus fez? Deus fez? Ele levou Jesus para onde? O Egito, não é isso? Ele levou Jesus para o Egito, pegou e tirou Jesus daquela área de batalha e guardou Jesus. E quando morreu Herodes, ele trouxe o menino novamente. Ele disse para José: pode voltar com o menino, porque aqueles que buscavam a vida do menino já estão mortos. Jesus voltou. Ele sabe esconder. Ele sabe esconder. Quando ele apresenta o campeão, como apresentou Davi. Quando ele apresenta o guerreiro dele, o homem transformado por ele, o homem e a mulher que irá vencer, que irá glorificar o nome de Deus. Aleluia, Deus.
interessante? Dá um toque, tá, pastor, quando for a hora. Uma passagem interessante, nós vemos o profeta Elias, né? Deus pega Elias, chama a fome, Elias profetiza para cá. Acá não haverá chuva enquanto eu não profetizar novamente. Aí Deus pega a Elias e diz assim, ó, esconde-te junto ao rio Querite e eu lá vou te alimentar. Deus usou o que eu falei no princípio? As coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus podia falar para Elias, ó, fala o seguinte, eu vou te esconder junto ao ribeiro de águas e eu vou mandar ali um homem, um governador, um príncipe lá, te alimentar, levar comida para você. Mas Deus ele quer mostrar que ele vai além do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Ele mandou os corvos a alimentar a Elias. E interessante é onde ele estava se escondendo. Se ele profetizou que não haveria chuva, certamente a coisa mais valiosa que haveria de ter na época lá era o que? Está faltando água, a coisa mais valiosa é a água. Um dos governadores lá de Acabe, eu não lembro o nome agora, ele disse que não houve ribeiro e não houve fonte de água que eles não procurassem Elias. Eles procuraram em todos os lugares. Quando Eli apareceu e falou assim, ó, fala com Acabe que eu vou me apresentar a ele, vai lá e avisa ele que eu estou aqui. Ele falou assim, não, meu senhor, e se eu ir lá avisar Acabe que você apareceu e o Espírito de Deus novamente te esconder, te levar aonde ninguém encontra? Acabe vai pensar que é mentira minha e vai me matar. Eu não vou fazer um negócio dele. Pode falar para ele, porque hoje mesmo eu vou me apresentar a Acabe, depois de 3 anos e meio sem chover, sem chuva. Sabe por que Elias também estava passando aqui, igreja? Havia um propósito. Elias comeu muitos dias pão e carne levado pelos corvos. De manhã pão e carne, e de tarde pão e carne levado ali pelos pássaros. Um dia se secou ali, depois de 3 anos se secou a fonte de água e ele tinha que sair dali. Aí Deus, como usa as coisas que não são para aniquilar as que são, as coisas desprezadas ou desprezíveis aos olhos humanos dos sábios do mundo, né, para confundir os que pensam que são, ele resolveu alimentar Elias através de quem? De uma viúva desamparada que não tinha quase nada em casa. Ele disse para Elias, ó, eu vou usar agora uma viúva para te alimentar. Elias, quando entra em Sarepta, ele vê uma viúva catando alguns cavaquinhos de lenha ali, e era 2 gravetos que a mulher catava, 2 pedacinhos de madeira. Sabe por quê? Porque a mulher não tinha muita coisa para cozinhar. Ela não tinha muita coisa. Pastora Adélia, às vezes é assim no princípio, né? As coisas perto, né? É isso. Mas o céu vai dar chuva, pastor. Até o dia que a chuva descer sobre a terra. Até o dia que a chuva descer. Quando a chuva desce, aí os que choravam com a irmã vão sorrir com a irmã também. Amém? E o que acontece é que ele pega, catando 2 cavaquinhos, e Elias coloca a mulher à prova. Nós somos provados no pouco. Seja fiel no pouco, e no muito te colocarei. Mulher, pega um pouco de água para mim beber, que eu estou com sede. Certamente a mulher viu, sabia que ele era o profeta de Deus, e ela disse assim, ela foi pegar água, e ele disse, mulher, traz também um bolo pequeno para eu comer. Ela, meu Senhor, vive o teu Deus, que eu não tenho em casa nada a não ser um pouquinho de farinha na panela e um restinho de azeite. Está vendo aqui? Eu estou catando 2 cavacos de lenha e vou fazer disso que eu tenho lá um bolo pequeno para eu e o meu filho comer e depois nós morreremos. A esperança da mulher já tinha acabado. A esperança dela, sabe o quê?
E um restinho de farinha, um restinho de azeite e mais o quê? 2 cavacos de lenha. A mulher estava com ordens de Deus, estava cheia do poder de Deus. A mulher que foi abençoada, a mulher que foi prosperada por Deus, ela ainda não tinha consciência disso. Tu tem ideia do que você já recebeu nessa noite aqui? Nós não sabemos, mas Deus está trabalhando nessa vida. Amanhã vão chegar notícias boas na tua casa. Eu tenho certeza que para mim também vai chegar notícias boas. Promessas vão ser cumpridas. Escute o que eu vou falar para vocês. Vou falar porque o Espírito de Deus está mandando eu falar. Vidas vão ser transformadas aqui. Promessas por esses dias vão ser cumpridas sobre a tua vida. Pessoas vão ser consertadas na família. Enfermidades vão cair por terra. Acredite no que eu estou falando. Deus não me traria lá do Rio de Janeiro aqui. Interessante, eu vou voltar para Elias. Interessante que semana passada estou eu no meio da rua e conversava com uma amiga minha. E fomos lá na rua fazer não sei o que lá. Quando nós descemos do apartamento dela, um homem que não sabe nada da minha vida, ele falou: não, espera aí, eu quero falar com você. Aí falou: Deus vai te levar em Minas Gerais. Deus vai te levar em Minas Gerais. E eu que conhecia a irmã, ele não conhecia nada. A irmã tem um testemunho dela, que uma vez Deus acrescentou 15 anos de vida a ela. Ele falou: olha, irmã, não era para a senhora estar viva mais, mas Deus acrescentou 15 anos de vida. Glória a Deus. Aí ela disse assim: mas desses 15 só faltam 4, varão. Ele, Deus, o Deus que acrescentou 15, ele acrescenta quantos anos ele quiser. Aleluia. Glória. Deus está trabalhando no teu coração, tá, querida? O Senhor de vermelho, Deus está trabalhando no teu coração, tá? Eu vejo a mão de Deus trabalhando na tua vida, na tua saúde, tá? Aleluia, Jesus. Vai visitar também lá. Amém? Deus vai visitar. Oh, Jesus. Glória a Deus. A mulher não sabia que estava com autoridade de Deus, cheio do poder de Deus, cheio de unção. A gente fica meio abusado. Se a gente souber diante de mãos, já pensou? Você sabe que você está, seu tal, Deus te escolheu e vai fazer grandes coisas. Aí Deus deixa um espinho na carne também, pastor. Quando a gente começa a sentir também, eu vou botar um espinhozinho, vou dar uma amontoada, né, no diácono Marcos, para ele sossegar, para não ser achado. A mulher nem sabia, Deus manteve o segredo até aquele dia. Aí a mulher obedeceu. Ele disse assim: mulher, faze conforme a tua palavra, mas faz, porém, desse bolo um bolo menor e traz para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que Deus derramar chuva sobre a terra. Está entendendo isso? Pode vir a fome, pode vir qualquer coisa. Todos esses elementos, tudo isso Deus está usando para dar crescimento à minha vida e à tua. Nós vamos ser vitoriosos, porque Ele disse. E bem-aventurado o homem que sente e passa pela prova, o homem que é provado por Deus. Se o inimigo ataca muitas das vezes, é porque nós estamos fazendo o que é certo, é porque nós queremos adorar a Deus. Eu tenho vivido tantos dias difíceis na minha vida e eu aprendi com Deus. Eu coloquei um propósito no coração de Deus. Se eu não aguentar e andando, eu vou me arrastando, mas eu quero chegar lá, Deus. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero exaltar o teu nome. Há um tempo atrás, eu estava indo dentro de lares destruídos. Lares destruídos. Famílias, casamentos destruídos, pregando Deus fazendo a obra. E a minha esposa virou a cabeça e foi embora de casa. Abandonou a minha, abandonou as crianças, teve 2 filhos. Abandonou tudo. E aqueles dias foi um dia muito difícil na minha vida, porque você, mesmo que você queira entender, você fica sem entender, meu Deus, por quê? Logo agora eu estou fazendo a tua obra. E foi no meio desse processo todo que Deus começou a trabalhar no meu coração. Tu viverás do que sai da minha boca, da minha palavra.
Você vai viver pelas minhas providências. É eu que vou providenciar para você todas as coisas. E eu orei muito e busquei muito, e Deus não respondeu nada. Já viu quando você está na peleja, Deus não responde? Deus falou, Deus mostrou aliança na mão direita, mostrou aliança na mão esquerda, falou que eu vou casar novamente. Deus vai ser com ela. Deus não responde nada. Deus está mandando um segredo tão grande. Mas eu decidi uma coisa, igreja, mesmo sofrendo, mesmo sendo abandonado, eu decidi continuar servindo a esse Deus. Sabe por quê? Eu sei que lá na frente Ele fará grandes coisas na minha vida. Eu sei que Ele vai trazer vitórias grandes, vai fazer coisas maravilhosas, como diz, né? Coisas maravilhosas aqui vão acontecer. Eu já sinto Teu Espírito me envolver. Não pede para não cantar nunca não. Eu sou uma negação cantando. Amém? Pregando não é muito bom, não, mas cantando. Deixa eu passar essa água abençoada em cantar. A Carolina falou assim: pastor, não canta não. Só prega, não canta não. Lá na igreja eu sinto de cantar. Aí começa, aí erra a letra do domingo. Aí quando o bateria vai topar, senão você vai me atrapalhar. Fica quieto aí. O guitarrista aí fala coisa, não me atrapalha, deixa eu cantar. Eu quero cantar. Quem está cantando, pastor? Eu não estou cantando para ninguém, estou cantando para ele. Estou cantando para ele. E Deus se levanta e gosta. Eu queria saber. Acho que bota um filtro no ouvido, né? E ouve, olha lá, tá minha taquarazinha rachada cantando e dá uma beleza. Sabe por quê, igreja? Eu sinto isso, eu sinto vontade de cantar. Eu não canto nada, eu canto mal, mas eu sinto vontade de glorificar esse Deus. Sabe por quê? Ele me tirou lá do fundo do poço. Ele transformou a minha vida. E pode ter certeza que Deus está transformando também a vida de muitos. Amém. Amém? Aleluia, Jesus. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Teu nome. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, aqui estou, Senhor. Confesso que Deus deu mais uma vez aquele friozinho na barriga, Senhor. Só de estar na presença, Senhor, dos cantores da igreja, do pastor, Senhor. Deus, a gente sente temor, porque sabe, Senhor, que somos servos, filhos, filhas, homens e mulheres, Senhor, ungidos que estão aqui nesta noite para ouvir a mensagem, Senhor. E nós ficamos com medo, Deus. Mas eu sei, Senhor, que foi o Senhor que trouxe neste. E eu quero, Deus, tu disseste para mim, Senhor, alguns anos atrás, que me levantaria como profeta, Deus. E o Senhor me deu esse dom de profetizar. Deus, eu quero profetizar sobre o mundo, sobre famílias nesse lugar, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, portas, Senhor, que estão fechadas. Venha se abrir, Deus. Pessoas enfermas, Senhor, venham ser curadas, Pai. Ó Deus, que a prosperidade do Senhor, tanto espiritual, Senhor, quanto material, porque vivemos também no mundo, ó Deus. Necessitamos, Senhor, necessitamos, ó Pai, das providências do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite, Senhor, que está pensando como é que vai ser, Senhor. Ó Deus, nesta segunda-feira tem que encarar mais uma vez os problemas, Senhor. Ó Deus, mas tu estás no negócio da bandará, subidacana, mandará. Deus de poder, olha aí, Jeová. Eu vejo cordas, Deus, se partindo neste lugar. Deus, correios, Senhor, estão caindo por terra. A tua palavra diz, Deus, que mesmo dia foi levado, Senhor, para o cárcere. Mas a igreja fazia contínua oração por Pedro, Senhor. E tu enviaste o teu anjo lá. Meu Deus, aqueles 16 soldados que estavam ali guardando a Pedro, Senhor. Meu Deus, não pôde enxergar o anjo entrando na escuridão, Senhor. Ó Deus, aquela cela que tomou as mãos de Pedro, Senhor. As algemas caíram por terra. Levou Pedro e libertou Pedro, Deus, para glorificar o teu nome, Senhor. Tem pessoas orando por entes queridos,
A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, Senhor. Alegra o coração do teu servo, Senhor. Meu Deus, há promessas que ele espera, Senhor, que só o Senhor pode cumprir. Deus, quanto deseja, Senhor, este homem realizar a tua obra, Pai. Olha, Deus, eu vejo também tu preparando a mala para ele também. Da banda cala, banda sumidácia. Oh Deus, vai ele viajar também, Jeová, para pregar também, Senhor, a tua palavra. E vidas, Deus, vão ser, Senhor, transformadas. Quantos vão ser fortalecidos? Quantos, Deus, vão entrar, Senhor, pela porta daquela igreja, Deus, pensando, é a última vez, é o último dia que eu venho nesta igreja, e vai sair dali, Senhor, impactado, Senhor, pela unção do poder que tu vas, Senhor, liberar através da vida deste homem. E vai levando, calabando a sumidácia. Deus, eu vejo o coração, Senhor, dessa mulher, da pastora dela. Quantas vezes ela pensa mais nos outros do que nela, Jeová. Quantas vezes, Senhor, ela tira dela, Deus, para abençoar a outros. Da banda, calabando a sumidácia. A tua palavra diz, Senhor, ei Jesus, que Jó entrou num processo difícil na vida dele. Ele era os olhos dos cegos, ele era, Deus querido, Deus amado, a muleta dos aleijados. Mas um dia, no meio da provação, os amigos deixaram da sumidácia. A família se afastou da Banarás, foi abandonado por muitos da banda súbia. Mas a tua palavra diz que quando ele estava em pó e cinza, humilhado aos olhos do homem, na Banarás, da banda súbia. Deus, a tua palavra diz que tu viraste o cativeiro da banda súbia. Ah, Deus, tu trouxeste de todos os cantos, Deus. Meu Deus, e deu a Jó da banda súbia. Contempla aí, serva minha, na Manarácia. Eu darei ordem da banda súbia para que a prosperidade venha, para que as bênçãos venham de todos os lados da banda súbia, e transformarei de uma vez por todas a situação da tua vida da banda súbia. Receba. Ei, Jesus, tu és tremendo, Deus, tu és tremendo. Opera, Deus. Opera nesse ministério da banda súbia. Deus está trabalhando em coração, em teu favor, filha da bandarácia. Deus está tocando lá no coração da banda súbia, para que te ouça da bandarácia, para que te dê ouvido da bandarácia, para que a situação mude da banda súbia. Deus de poder, Senhor da glória, muito obrigado, Deus. Obrigado por me trazer nesse lugar, Jeová. Obrigado, Deus, pela vida da minha mãe, do meu irmão Rildo, do meu irmão Márcio. Deus, pela vida da minha cunhada, Senhor, dos meus sobrinhos, pela vida do pastor, Senhor, da pastora, do ministério, dos cantores. Obrigado, Deus, que este poder, esta unção, Senhor, encha cada vez mais, Senhor, essas vidas. Senhor Deus, eu te peço, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.